Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do Ministério dos Transportes, sejam bem-vindos ao evento Via Viva 2024, Seminário Socioambiental em Infraestrutura de Transportes com o tema Licenciamento Ambiental, retomando diálogos. Neste ano, o Ministério dos Transportes realiza a sua 8ª edição do Via Viva, promovendo intercâmbios técnicos, painéis e palestras apresentadas por autoridades nacionais, contando com a participação de representantes do governo, da academia, de mercado e da sociedade civil. Informamos que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo canal do Ministério dos Transportes do YouTube. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo o Ministro de Estado do Transporte, substituto, senhor Adroaldo de Lima Catão. A secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, senhora Ana Flávia de Sena Franco. O diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, senhor Rafael Vitali. O diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, senhor Carlos Barros. O subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, senhor Clóvis Benevides. O diretor de Empreendimentos da Infra S.A., senhor André Luiz Ludolfo. Dando início a esta cerimônia, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Nossos bosques têm mais vida.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entende quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, queiram ocupar seus assentos. Daremos início à abertura oficial do Via Viva 2024. E para dar as boas-vindas e para proferir suas palavras iniciais, tenho o prazer de convidar o Ministro de Estado do Transporte substituto, senhor Adroaldo Catão, para realizar a abertura oficial do evento. Melhor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a honra de estar aqui representando o ministro Renan Filho, nessa posição temporária de muita responsabilidade, mas que me dá também um senso de responsabilidade de estar aqui nesse evento, que é um evento já consagrado na história do Ministério e da infraestrutura brasileira. E eu queria aproveitar, claro, além de fazer menção àqueles que estão aqui presentes, fazer uma menção especial, inicialmente, ao meu amigo Clóvis Benevides, que é quem lidera aqui no Ministério essa pauta tão importante e com tanta competência. Clóvis é alguém que eu conheço já lá da época do governo do Estado de Alagoas, Clóvis, e sua competência já foi demonstrada àquela época. E aqui se está trazendo essa inovação no tratamento desse tema, porque, infelizmente, a gente ainda vê esse tema muitas vezes tratado como um mero conflito de interesses, como se a área de desenvolvimento ou de infraestrutura tivesse algum interesse divergente daqueles que se preocupam com a sustentabilidade. E você tem demonstrado, e o tema desse evento vai nesse caminho, tem demonstrado que a grande questão é a falta de diálogo. E, literalmente, você está retomando esse diálogo, e isso está levando o Ministério a ter uma posição de destaque, tanto na implementação cada vez mais rápida e eficiente dos seus projetos, quanto no respeito às determinações que hoje não são apenas do Brasil. O Brasil é um líder, mas isso é uma determinação mundial, né? A gente precisa caminhar, a gente precisa seguir no caminho da sustentabilidade. Então, eu queria te parabenizar aqui, aproveitar essa oportunidade, registrar a presença aqui do Rafael Vitali, diretor-presidente da ANTT, com quem também tive, nesses últimos anos, a honra de conviver, Rafael, e destacar também sua competência e participação nesses diálogos, que tem nos ajudado tanto, né? A Ana Flávia Franco, secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente, sua presença aqui, a Ana Flávia, também demonstra, né, esse diálogo interinstitucional que a gente tem promovido. O grande Carlos Barros, diretor executivo do DENIT, com quem também tenho a honra de conviver, muito obrigado pela presença. E o André Luiz Ludolfo, diretor de empreendimentos da Infra, que também está aqui representando nessa importante estrutura na infraestrutura brasileira. Então, eu vou ser bem econômico aqui, né, destacar, como já fiz, a postura do Ministério nesse tema, desejar a todos um excelente evento e dizer que contem conosco para que esse diálogo ele esteja sempre aberto e sempre nos leve, Clóvis, a promover todos os empreendimentos que a gente tem que promover, buscando a sustentabilidade. Muito obrigado e um bom evento a todos. Em seguida,
Convido o diretor de empreendimentos da Infra S.A., senhor André Luiz Ludolfo, para suas palavras. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Em nome do ministro e chefe, nós queremos agradecer aqui o convite à Infra S.A., cumprimentar a todos que nos acompanham aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Agradecer a presença aqui da composição da mesa da secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente, Ana, Carlos Barros, diretor executivo da Infra S.A., do DENIT, Rafael Vitali, diretor-geral da NTT, Clóvis, parceiro aqui nas missões na Subsecretaria de Sustentabilidade. Registrar também aqui a presença do secretário de Ferrovias, Leonardo, também do diretor da NTT, Lucas. Para a Infra é fundamental participar desses eventos, e o tema que a gente está acompanhando aqui nessa edição, o Via Viva 2024, ele é essencial e a gente sente isso na pele, na Infra, especialmente na diretoria de empreendimentos, né? Licenciamento ambiental, retomando diálogos, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Não pode ser visto como objeto, um corpo estranho ao processo de implementação de uma infraestrutura de transporte, porque senão, quando você de fato estiver implementando a obra, você vai enfrentar ali alguns problemas. Então, esse tema, para a gente, é de suma importância. Nós temos, dentro da nossa diretoria de empreendimentos, uma superintendência de gestão ambiental e territorial, que o dia a dia dela lida com a parte de licenciamento, e nós sabemos, talvez junto com o DENIT, junto com o meio ambiente, junto com a NTT e o Ministério coordenando essas ações, o quão árduo, o quão duro têm sido os diálogos, têm sido os debates para que a gente consiga avançar nessa discussão. Então, eu queria parabenizar novamente o Ministério dos Transportes pela iniciativa, pela pauta, pelo tema tão necessário para a gente dialogar. Me sinto muito feliz de voltar aqui a casa. Eu sou servidor público, passei quase 10 anos aqui no Ministério dos Transportes. Encontrar gente conhecida aqui, eu me sinto muito à vontade aqui no Ministério dos Transportes, e desejar a todos um bom evento. Em nome do presidente Jorge, nós agradecemos ao convite que foi estendido à Infra S.A. Um bom dia a todos. Convidamos ao palco o secretário nacional de Transportes Ferroviários, Leonardo César Ribeiro. Neste momento, convido o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, senhor Carlos Barros, para suas palavras. Bom dia a todos. Cumprimentar o ministro Adroaldo pelo convite, pelo trabalho que está sendo realizado junto à Senatrans, junto a este ministério. É uma honra conviver com você, Adroaldo, ao longo desses meses. Aí o teu trabalho é significativo. Cumprimentar o Dr. Clóvis, realmente está fazendo um trabalho excepcional na Subsecretaria de Sustentabilidade, fazendo a retomada desse diálogo que é tão importante para o desenvolvimento da infraestrutura. É um tema que, dada a própria sensibilidade e o próprio momento que nós vivemos, é importantíssimo se tratando de desenvolvimento da infraestrutura. Cumprimentar o Dr. Rafael Vitali, nosso diretor-geral da NTT, Dr. André, diretor da Infra S.A., através dele, cumprimento o Dr. Jorge também. Cumprimentar a doutora Ana Flávia, secretária executiva adjunta do MMA, Dr. Leonardo, nosso secretário de Transporte Ferroviário. Cumprimentar o Dr. Lucas também, diretor da NTT. Eu tive a oportunidade, senhoras e senhores, de participar aqui do início do Via Viva. A gente estava aqui no Ministério, ao longo do ano de 2016, quando foi implementado o primeiro Via Viva.
e permanece a importância, talvez agora, diante de todos os eventos climáticos que nós estamos enfrentando. Acho que é um tema que ainda mais torna relevante essa discussão, essa retomada do diálogo e essa questão da discussão, junto com todos os entes federativos, para a gente poder avançar. E, diante da sensibilidade do tema, doutor Adroaldo, eu preferia até fazer uma fala escrita para a gente poder não esquecer de detalhes importantes que estão acontecendo dentro da autarquia, dentro do DENIT. Desde sua criação em 2017, o Via Viva tem se consolidado como um evento crucial para a promoção e discussão de questões socioambientais no âmbito da infraestrutura de transportes no Brasil. Este seminário representa uma oportunidade única para que autoridades, representantes do setor público e privado, acadêmicos e membros da sociedade possam se reunir e compartilhar conhecimentos, experiências e soluções inovadoras. A infraestrutura de transportes é a espinha dorsal do desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Ela não só facilita o fluxo de bens e pessoas, mas também desempenha um papel essencial na integração regional, na redução das desigualdades e na promoção do crescimento sustentável. No entanto, a construção e manutenção de infraestrutura de transportes traz consigo desafios socioambientais significativos. E destacamos aqui alguns desafios que enfrentamos. A sustentabilidade ambiental, que é crucial na implementação de projetos de infraestrutura de transportes. Devemos minimizar os impactos ambientais, preservando áreas naturais, reduzindo a emissão de poluentes e promovendo práticas sustentáveis. Cada etapa do planejamento e construção precisa considerar essas questões para garantir um futuro mais verde. A inclusão social, que é um aspecto vital nos projetos de transportes. Assegurar que todas as camadas da sociedade, incluindo as comunidades marginalizadas, se beneficiem é essencial. A infraestrutura deve ser acessível, promovendo uma mobilidade inclusiva que atenda às necessidades de todos e todos. A resiliência às mudanças climáticas, que é imperativa na construção e manutenção da infraestrutura de transportes. Projetos devem ser adaptados para resistir a eventos extremos, como enchentes e deslizamentos de terra, como vimos agora há pouco acontecer no nosso estado do Rio Grande do Sul. Garantindo que o sistema de transportes continue a operar eficientemente, mesmo diante de desafios ambientais. A integração intermodal, que é fundamental para a eficiência e sustentabilidade dos sistemas de transportes. Promover a conectividade e a integração entre diferentes modos de transportes, reduz custos, melhora a logística e diminui os impactos ambientais, tornando o sistema mais eficaz e sustentável. O engajamento comunitário, que é essencial para o sucesso de qualquer projeto, ouvir as preocupações e aspirações das comunidades e incorporar esse retorno no planejamento e execução dos projetos é crucial. A participação ativa da população assegura que os projetos atendam às reais necessidades e promovam o bem-estar geral. O DENIT tem atuado de forma proativa para enfrentar esses desafios e garantir que nossos projetos sejam sustentáveis e inclusivos. Temos investido em tecnologias e práticas de engenharia que minimizam os impactos ambientais, como o uso de materiais recicláveis e a implementação de sistemas de gestão ambiental em todas as fases do projeto. Além disso, estamos desenvolvendo planos de adaptação e resiliência para nossas infraestruturas, assegurando que sejam capazes de resistir aos impactos das mudanças climáticas. Além das iniciativas ambientais, o DENIT tem se esforçado para garantir a inclusão social em seus projetos. Trabalhamos em colaboração com comunidades para entender suas necessidades e incorporar suas sugestões no planejamento e execução de nossas obras. O Via Viva 2024 nos oferece uma plataforma para discutir esses desafios e identificar soluções que podem ser implementadas para garantir que o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil seja sustentável e inclusivo. Juntos, podemos construir um futuro em que a infraestrutura atenda às necessidades da sociedade, respeite o meio ambiente e promova o bem-estar de todos.
Agradeço o convite e desejo um seminário produtivo e inspirador a todas e todos. Muito obrigado. Agora convido o diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o senhor Rafael Vitali, para suas considerações. Bom dia a todos os presentes, todos conectados. Primeiramente, cumprimentar aqui nosso ministro substituto, Adroaldo, né, parceiro para várias frentes de trabalho também que a ANTT participa. O diretor da InfraSA, André Ludolfo, também parceiro já das antigas, nos nossos trabalhos de ferrovia, para avançar. Carlos Barros, DENIT, uma sinergia cada vez maior da ANTT com o DENIT. Acho que o Brasil tem ganhado muito com isso, o desenvolvimento da infraestrutura de transporte tem ganhado muito com isso. Obrigado. Em seu nome também cumprimento o nosso diretor-geral, Fabrício. Leonardo, secretário de Ferrovias, também, né, uma agenda agora que vai se intensificar. Estamos juntos nessa próxima batalha aí de lançar leilões de ferrovias, que vão ser muito importantes, inclusive para o meio ambiente, já que novas ferrovias vão migrar transporte de cargas das rodovias para as ferrovias, menos emissão de gás de efeito estufa, redução de acidentes. Então, uma agenda muito importante para nós, secretário, estamos juntos também nessa. Queria cumprimentar de maneira especial o Clóvis, já foi dito aqui, toda o seu trabalho, como vem sendo desenvolvido, a abertura ao diálogo para licenciamento ambiental, eu acho que é algo extremamente relevante. Na verdade, o diálogo, né, Clóvis, é relevante para qualquer situação, né? Desculpe, na perspectiva lá da ANTT, o diálogo é a principal ferramenta para a gente construir as soluções que são necessárias para avançar nas concessões rodoviárias, ferroviárias, no transporte de carga, no transporte de passageiros e no licenciamento ambiental. Acho que esse diálogo é ainda mais relevante, dado a grandeza e a amplitude das perspectivas que são envolvidas nesse diálogo. Se nós temos dificuldades até, né, de conflitos para ultrapassar dentro da pasta do Ministério dos Transportes, né, com alguma perspectiva distinta, mas totalmente convergente no interesse, o que dizer quando nós temos aqui o meio ambiente e o desenvolvimento, como foi falado pelo Adroaldo, a necessidade da gente convergir. Então, o diálogo, eu acho que é algo que precisa de realmente ser fomentado, cultivado e executado. Então, Clóvis, não só liderando o Ministério dos Transportes, mas todo o sistema vinculado ao Ministério dos Transportes, também o DENIT, a InfraSA e a própria ANTT, sua liderança nesse sentido da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente e da harmonia, né, da infraestrutura com o meio ambiente, extremamente relevante. E, por fim, cumprimentar a nossa secretária executiva do Meio Ambiente, Ana Flávia. Obrigado, prazer em conhecê-la aqui pessoalmente no dia de hoje. E dizer, secretária, que dentro da ANTT nós temos um programa, né, que abraça todas as ações nossas, que é o ProRev, o Programa das Revoluções Tecnológica, Comportamental e Regulatória, e dentro dela tem uma iniciativa muito importante, que é a iniciativa ESG, para que a gente possa fomentar as práticas de sustentabilidade, de inclusão, enfim, de toda essa gama de iniciativas que são fomentadas junto aos nossos parceiros privados. Por sorte, a ANTT ela tem os parceiros privados que têm uma grande capacidade de executar campanhas, programas de proteção ao meio ambiente, de inclusão socioambiental, e eu fico feliz porque muitas das concessionárias vão ser premiadas no dia de hoje, no Via Viva, mostrando que o que a gente incentiva, o que a gente cultiva, o que a gente orienta, dá as diretrizes, são executadas por nossos parceiros privados. Eu me lembro talvez a maior dificuldade que nós tivemos até agora, tem outras que ainda estão em andamento, mas um licenciamento que nós conseguimos ultrapassar foi a da 163, lá no Mato Grosso, Pará, né, que outro dia eu recebi fotos da melhoria dos acessos às aldeias indígenas que estão sendo construídas por meio desse contrato de concessão. Então, você percebe como é importante essa harmonia de você permitir que o desenvolvimento avance, protegendo o meio ambiente, até melhorando a vida das comunidades, como é o caso dos indígenas, muitas vezes os quilombolas. E eu queria trazer esse ponto positivo, né, como tem sido benéfico, né, para toda a sociedade que mora ali naquela região, esse avanço das obras da BR-163, mas todas as mitigadoras
ambientais que foram colocados naquele projeto e que estão sendo realizados, estão saindo do papel. Temos outros diversos desafios, né, e talvez esse seja o grande motivo de nós estarmos reunidos aqui hoje, que é tentar calibrar melhor essas intenções, porque sabemos que os projetos de infraestrutura levam um benefício para o desenvolvimento econômico, leva benefício para a população, para a sociedade de uma forma geral, e, com certeza, todos que são executados também levam benefícios para o meio ambiente e para a sociedade dos povos originários, enfim, de todos que, de alguma maneira, podem ser impactados por esses benefícios. Por quê? Porque nós temos esse procedimento de escuta, né, de autorização, de mitigação, que é feito para que a gente possa avançar como país, avançar como desenvolvimento pessoal de todos e que são envolvidos nisso. Então, secretária, reforçar aqui o papel da agência e de todo o Ministério para que a gente possa construir uma agenda cada vez mais positiva de diálogo e de união dentro dessa perspectiva do meio ambiente. Podem contar com a NTT, Adroaldo sabe que pode contar com a NTT também e todos os demais aqui. O Via Viva consolidado, mais um ano de sucesso, diálogos importantes nos painéis, e depois a premiação a todos que fizeram um bom trabalho. Isso é sempre muito importante, porque incentiva que cada ano seja melhor e melhor. Então, muito obrigado aqui por fazer parte desse painel de abertura e desejo a todos um bom evento. Com a palavra, o secretário nacional de Transportes Ferroviários, senhor Leonardo César Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar o ministro Adroaldo, pessoa que eu tenho o maior respeito, né, uma referência para mim profissional. Quero saudar também o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali, que, como falou, agora a secretaria e a agência vão trabalhar bastante intensamente numa carteira de projetos que vão ser apresentados para a sociedade, para que a gente possa desenvolver o setor de ferrovias no país. Quero cumprimentar o subsecretário Clóvis, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito nessa área tão importante, que é a sustentabilidade ambiental aqui no Ministério dos Transportes. Cumprimentar também o amigo Ludolfo, que tem tocado os empreendimentos na InfraSA com bastante competência, representando o presidente Jorge Bastos. Quero saudar o nosso amigo Carlos, aqui do DENIT, que tem sempre atuado junto com o Ministério em prol da infraestrutura, e cumprimentar a secretária adjunta do Ministério do Meio Ambiente, dizer que muito bem-vinda aqui no Ministério e dizer para todos para aproveitarem o dia de hoje, né? Separamos o dia para discutir infraestrutura e meio ambiente, que são dois vetores fundamentais para o desenvolvimento do país. A preservação do meio ambiente é um princípio constitucional, né? Está desde a Constituição de 88, fixado dentre os princípios que a nossa nação definiu e decidiu defender, né? E a infraestrutura é fundamental para que a gente conecte negócios, pessoas, de forma que a gente consiga se desenvolver como país, como nação. O transporte de ferrovias, como todos sabem, ele permite que esse transporte de carga e de pessoas aconteça de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, né? Eu estive recentemente na Europa, representando o Ministério na Inotrans, fiz algumas reuniões com os organismos internacionais, com autoridades do setor de transporte no mundo, e percebi claramente que é uma agenda internacional o desenvolvimento do setor de ferrovias, na medida em que os países, as nações, consigam se locomover, né, e transportar os produtos e os bens sem agredir o meio ambiente, né? E as ferrovias permitem que essa dimensão ambiental aconteça no setor de infraestrutura. Não vou me alongar, vou, mais uma vez,
desejar um excelente painel, um excelente dia de discussão sobre infraestrutura e meio ambiente, e contem sempre com a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário nessa missão de desenvolver a infraestrutura com responsabilidade ambiental. Obrigado. Em seguida, convido a secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a senhora Ana Flávia de Sena Franco, para as suas palavras. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar todos os presentes e todos os participantes desse painel, na pessoa do ministro dos Transportes substituto, senhor Adualdo Catão. Muito prazer, é uma satisfação enorme estar aqui. Também gostaria de mencionar que a ministra do Meio Ambiente e o secretário executivo, eles não puderam estar presentes, mas gostariam de estar e desejaram para esse evento um resultado bastante profícuo aí para o futuro, né? Porque eu gostaria até de iniciar dizendo que foi uma satisfação enorme escutar logo nas palavras iniciais do ministro substituto e de todos os colegas aqui da área de transporte a importância da sinergia entre o desenvolvimento econômico, especialmente aqui a questão do setor de transportes, com a área ambiental e com a sustentabilidade ambiental. E não existe conflito entre o desenvolvimento e a área ambiental. Acho que, hoje, a partir da compreensão de que, a partir das mudanças climáticas, a gente percebe que a agenda de meio ambiente ela está protagonizando todos os setores de desenvolvimento. Ela envolve todas as políticas públicas. E não há conflito, há, sim, uma interdependência para a sobrevivência. Então, esse é um primeiro conceito que eu gostaria de ressaltar e agradecer, porque acho que todos reforçaram essa linha de entendimento. Hoje, percebemos que, entre as políticas públicas que hoje constam, se a gente partir do diagnóstico do PPA, entre os 80 programas das políticas públicas nacionais, 50 programas têm agenda ambiental dentro de suas áreas de atuação. Isso é um fator que demonstra o quanto é importante e o quanto é oportuno um evento que diz licenciamento ambiental retomando diálogos. Precisamos, sim, retomar os diálogos em torno do tema do licenciamento ambiental e da gestão ambiental. Diante dos novos eventos e diante do protagonismo das questões ambientais, tanto nacionalmente quanto mundialmente, a gente compreende que é preciso aprimorar, é preciso modernizar, em conjunto com todos os setores de desenvolvimento, os instrumentos de gestão e de política ambiental. O Ministério do Meio Ambiente tem feito um esforço enorme para aprimoramento e para modernização, do ponto de vista de sofisticação, não só tecnológica, porque não iremos enfrentar o futuro que nos espera, e que impacta todos os setores, sem que a gente aprimore, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista político e de gestão, toda a nossos instrumentos e ferramentas de gestão ambiental. Para isso, o Ministério está criando uma unidade específica para avaliação de impactos ambientais estratégicos, para criar uma maior sinergia e integração entre os setores de desenvolvimento e a gestão ambiental, e será criado também num espaço estratégico no Ministério. Então, é um espaço de diálogo, de aprimoramento e de modernização dessas ferramentas todas. Estamos também abertos à discussão e revisão do Decreto 8.437, que está sendo coordenado junto à Casa Civil, no sentido de melhor aprofundar
a análise quanto à abrangência das competências de todos os entes federados em relação ao licenciamento, tendo em vista ou tendo como referência a avaliação da abrangência dos impactos, da complexidade dos impactos, e isso é um debate que está em aberto e a gente está aprimorando para construir, junto com todos os setores, junto com todos os ministérios. Também devemos caminhar para uma... É claro que todos nós desejamos que tenhamos procedimentos mais ágeis e com maior eficiência na condução do licenciamento ambiental, mas que, por outro lado, garanta uma segurança necessária para que a gente consiga minimizar e controlar os impactos ambientais decorrentes dos empreendimentos. Isso é importante. Então, essa conjugação de buscar melhoria, buscar uma melhor gestão, uma gestão mais adequada, e, por outro lado, garantir a segurança necessária, porque, como todos aqui compreendem e já expuseram, a importância da questão ambiental para a sustentabilidade também dos negócios, da economia e do desenvolvimento econômico do país. Fico muito satisfeita de ouvir a importância de princípios e valores colocados aqui por todos os nossos representantes do setor de transporte, como a inclusão social, o respeito à diversidade, né, os povos, os povos e comunidades tradicionais, toda a parte de envolvimento socioambiental nas análises para os empreendimentos de transporte. Isso nos deixa muito felizes e esperamos que esse evento possa contribuir para que desdobre em outros eventos e em outros resultados, para que a gente aprimore realmente todo o sistema de gestão ambiental e todo o sistema de desenvolvimento econômico sustentável do país. Eu agradeço pelo convite e desejo aí que o evento tenha um resultado bastante profícuo aí para todos nós. Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores, para encerrarmos a abertura do Via Viva 2024, convidamos o subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, Clóvis Benevides. Bom dia a todas, bom dia a todos. Por uma questão de hábito, me permitam fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou Clóvis Benevides, um homem negro de pele parda, obeso, tenho os cabelos esbranquiçados, estou sentado ao fundo de um painel com escrita Via Viva, com um paletó claro e uma calça preta. Isso é importante para que aqueles que nos assistem tenham registro da autodescrição, e a autodescrição precisa fazer parte do nosso cotidiano dos eventos. A partir de agora, então, me permita, ministro, começar dessa forma. Quero começar já agradecendo o ministro Adroaldo Catão, ministro em exercício, não pela fala inicial e, assim, exagerada, desnecessária, em certa medida, porque está baseado muito mais na nossa relação de afetividade e construção coletiva do que nos méritos, mas a sua dedicação, não apenas na função de representante do ministro Renan, nesse momento, mas nos trabalhos que a Senatran tem desenvolvido e tem absorvido, se engajado na pauta da sustentabilidade no campo da regulação, aqui no âmbito do trânsito, e Free Flow tornando-se realidade, HS Win discutindo com a Senatran, e uma série de outras situações que são importantes para essa gente. Então, agradecê-lo, ministro, saudá-lo e dizer que eu vou incomodar muito mais. Também meu amigo André Ludolfo, que é o nosso diretor de infraestrutura, de empreendimentos, da InfSA, Jorge Barros, nosso diretor executivo do DENIT, diretor-presidente da NTT, Rafael Vitali,
nosso amigo secretário nacional de Transportes Ferroviário, Leonardo César Ribeiro, e a secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Flávia de Sena Franco, com quem já tive o prazer de dividir várias mesas, sempre com espírito construtivo, engajado e entendendo que resiliência também é comportamento social humano para encontrar soluções. A ideia, ministro, de fazer o Via Viva com esse tema é porque nós estamos na fase de construir engajamento. O Ministério se reposicionou nessa agenda lá atrás. O Ministério criou normativos, o Ministério agora é hora que essa linguagem tome conta de toda a infraestrutura de transportes, entendendo, como disse a secretária, que não há divergência, dicotomia, há desafio. E o desafio é complexo, porque se empreende no meio ambiente, se empreende no sistema de biomas, se empreende nas comunidades e nas áreas onde as pessoas têm uma história de vida, onde elas têm um modelo social de convivência e vão recepcionar uma infraestrutura cuja nobreza da intenção, tal qual é, quanto a nobreza da proteção. A nobreza de criar caminhos, ligações, induzir nosso modelo econômico, dar sustentabilidade à economia. De igual forma, proteger os biomas e respeitar as pessoas é parte do processo, porque a própria ação inadequada pode gerar custos de futuro, como os custos que vivemos agora, da adaptação da infraestrutura, os custos de perdas e danos por eventos climáticos recorrentes, o que colocam desafios nos contratos, o que colocam desafios nas políticas públicas, o que nos chamam para soluções que precisam ser integralmente engajadas. Eu, nesse ano e meio, pouco mais que isso, posso, ministro, dizer que, dos desafios que vivi na vida, esse é o mais complexo. E olha que eu já fui secretário de sistema prisional, secretário de socioeducativo, política de drogas. Uma rebelião na madrugada é algo que... Mas é uma ciência mais ou menos organizada, supremacia de força, perspectiva de retomada de perímetro, e, a partir daí, devolver a normalidade com respeito às pessoas e garantia da segurança. Tranquilo. A hora que a gente vai sentar para um licenciamento ambiental, para fazer uma discussão que tem que estar baseada, sobretudo, na ciência, porque licenciamento ambiental é ciência, a gente precisa tecer a rede adequada de respostas para aquele empreendimento circular. Naquele momento. Eu, nesse mês de outubro, tenho usado muito uma frase, e eu gosto muito dela, vou ficar repetitivo, mas quando muda a plateia, a gente tem o direito de repetir. De Guimarães Rosa, mineiro que sou, e num dos seus textos do Grande Sertão, ele diz o seguinte: querer o bem com demais força e de jeito incerto pode estar sendo querer o mal desde o principiar. Querer o bem, ótimo, engajamento total, o Ministério quer empreender com sustentabilidade, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima quer construir as salvaguardas, construir as referências de proteção, não há problema nisso. De mais força, erro na dose. De jeito incerto, erro na forma, torna-se querer o mal desde o principiar. Alguma previsibilidade precisa estar no nosso dia a dia. Dizia aqui a secretária que é preciso encurtar prazos e dar resolutividade em algumas situações, mas com a segurança devida. Isso é ciência. É preciso que a gente faça as alterações e crie uma nova governança, alinhada entre todos nós, para que eventual situação de flexibilização ou de mudança de olhar não seja aquilo que induz a novas violações. Isso é governança, pactuação, olho no olho, construção coletiva. Esse ministério que começou a tracionar essa agenda de retomada para a sustentabilidade já incluiu, secretária, em todos os contratos em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres coordena, cláusulas de sustentabilidade, e agora está organizando um programa que induz, alinha possibilidades, cria um cenário de ambições,
mas também cria uma perspectiva de financiabilidade dentro do contrato para essas atividades. Não haverá no Brasil um contrato de concessão rodoviária sem que, nessa perspectiva da sustentabilidade, você tenha meta objetiva e, inclusive, espelhe isso com as dimensões de plano clima e compromissos do Brasil para o setor. Da mesma forma, na emissão das debêntures, o Ministério também demarcou posição. Já são mais de 40 bilhões de debêntures emitidas esse ano, e para todos os projetos, a obrigatoriedade de que haja uma leitura sobre o território impactado e sobre o ponto de vista dos povos, dos saberes e dos valores desses povos, e também uma estratégia de adaptação da infraestrutura como condição da financiabilidade, como condição da emissão. Podemos ter debate sobre aprimorar a forma, e Natália Marcassa faz isso com muita profundidade, mas nós, no Ministério, não arredamos do compromisso de construir de maneira muito intensa uma agenda que pare de pé, que entenda que ela precisa ser financiada, que compromissos precisam ser revistos, mas que o nosso clima de engajamento e cooperação seja outro. Nós podíamos fazer essa reunião numa sala menor, porque o tema é um tema considerado ainda um tema secundário, complementar. Mas o nosso planejamento estratégico ele já é premissa. Sustentabilidade é premissa para empreender. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos impactos, do ponto de vista dos riscos. E os riscos ambientais e climáticos são muito expressivos nos tempos atuais. Em sendo premissa, é preciso que a gente aprenda a modelar diferente no futuro próximo. E que a gente se assente à mesa de maneira franca, direta, objetiva e transparente para lidar com o passivo que nós temos hoje. Com o passivo que nós temos hoje, que faz com que os empreendimentos brasileiros demorem uma década para serem licenciados, em média e dependendo do seu porte. Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim porque o simples anúncio do empreendimento gera impacto nesse território. E os desafios a se mitigar quando do licenciamento já serão outros e crescentes. Isso é ruim para a infraestrutura porque os cálculos de demanda pensados e os aspectos econômicos do projeto se fragilizam ao longo dos tempos. Quando se consegue entregar a infraestrutura, talvez ela não cumpra mais a finalidade para que ela foi planejada. E, sobretudo, é ruim para o modelo de desenvolvimento do país, que precisa conciliar esses dois cenários. Não há dicotomia, não há divergência, há desafio. E eu queria aqui, mais uma vez, agradecendo a todos, o ministro Renan, que tem patrocinado a agenda, o secretário Jorge, todos os secretários nacionais, entendendo que, para se assentar à mesa, sobretudo do financiamento internacional, na atualidade, discutir sustentabilidade é condição. Nós precisamos aprimorar. E o licenciamento ambiental é o espelho, é a garantia de que o processo de indução econômica considerou, na sua modelagem, os aspectos ambientais, os aspectos da pauta climática, os aspectos dos desafios da convivência com as pessoas. Muito obrigado ao engajamento de cada um, à atuação de cada um, mas muito, muito, muito ainda vamos encher o saco de vocês. Porque, se não fizermos de uma forma organizada, articulada e pactuada, a gente até consegue. Nós já fizemos 42 reuniões para um empreendimento ferroviário. Ainda vamos fazer mais umas 30 para chegar num desenho, só para um. Se eu olho para uma rodovia, reunião, conversa, diálogo, e quando a gente acha que está tudo certo, vem um fator de judicialização lá na ponta, de uma entidade, de uma comunidade, de alguém que é legítimo para fazê-lo. Mas nós, enquanto Estado brasileiro, precisamos estar alinhados para que o IBAMA, para que o IFAM, para que os órgãos intervenientes nesse momento digam, não, o empreendimento cumpriu todas as etapas e nós vamos endereçar a solução para esse novo desafio, sem que isso signifique um atraso de mais uma década que coloca o nosso planejamento de infraestrutura todo em risco. Então, aqui, em nome da nossa equipe da SUST,
agradecer também Moara, a gente tem feito vários debates nesse sentido, e agradecer, ministro, o engajamento e, sobretudo, os elogios, que, embora não sejam devidos, a gente vai se aproveitando deles, né? Um abraço, obrigado, bom trabalho. Agradecemos a participação das autoridades. Neste momento, faremos o registro fotográfico da abertura.